Salve galera, como é que vocês estão, cara? Estão dando uma olhada ali no cantinho? Vale Prata Master, né? Vamos começar mais um Prata ao Global. Dessa vez o episódio número 9. Já foram 8 partidas, 7 vitórias e uma derrota. Só perdemos aquela que a gente jogou contra os cheaters por enquanto. E eu preciso da sua ajuda para resolver um probleminha antes, cara. Com qual mousepad eu vou jogar? Eu tô com muitas opções aqui, cara. Passa pra mim lá, Celão, aquelas duas opções, por favor. Ó, tô por enquanto usando aqui, cara, o modelo médio que chegou do mousepad G-Fallen, que se chama G-Fallen Carication. Brincadeira, não tem esse nome, né, cara? Mas ó, esse é o mousepad médio. Um dos modelos que chegaram foram três. Eu tô com mais dois aqui. Um outro modelo que tem aqui os cinco jogadores da SK. Fallen, Coldzera, Taco, que é o Vacation, Feiro e o Fênix. Mousepad bem legal também. E tem mais uma opção aqui, cara. Esses dois são os modelos grandes, né? O modelo large, que é esse aqui com a esquema da seleção brasileira, né? Ordem e progresso, assinaturas do Major e também os jogadores nas artes, cara. Então esses três mousepads estão bem bonitos. Por enquanto eu vou jogar com o mousepad aqui do verdadeiro, o Carication. Por mais que ele seja médio, é um tamanho que já dá para você jogar tranquilamente. Eu vou usar esse daqui então. E esses mousepads vão estar disponíveis, cara, na loja, na store.gamesacari.com.br. Acessa lá o site, não esqueça, pode até usar o cupom aqui do verdadeiro, que te dá 5% de desconto na loja. Manda bala, beleza? Vamos lá pro game então. Aproveitando aqui enquanto o jogo não começa, cara, eu vou deixar todos os mapas, galera, incluso, apesar de que eu tava querendo jogar Train ou Nuke, porque tava demorando muito pra achar a partida em outros mapas, tá? E eu vou responder alguns comentários aqui enquanto o jogo não começa, da galera que deixou comentários nos vídeos, cara. Queria até agradecer vocês. O canal tá crescendo pra caramba, muita gente tem gostado aqui dos vídeos que eu tô mandando. Cada vez mais inscritos, mais likes nos vídeos, mais comentários. Estou muito satisfeito com isso daí. Vocês estão me ajudando pra caramba. E eu vou aproveitar para responder alguns comentários que eu deixei aqui no vídeo do Prata Global número 7. Algumas coisas que o pessoal mandou aqui. Primeiro foi o seguinte, o Enzoido, olha que legal o comentário do Enzoido. Ele falou o seguinte: Dust 2 não está mais sendo o mesmo. Muita gente está acertando a smoke na casinha e acertando a bang, está ficando mais desafiador. Já falei isso em outro vídeo, volto a falar, cara, muito bacana ver que o nível está subindo e de fato eu já vi mesmo algumas jogadas acontecendo e acho que é bem essa a intenção, cara, que a galera comece a fazer algumas coisas aqui que no jogo competitivo, né, em campeonatos, em nível um pouco mais alto, são realidade. Que assim a gente tenta aproximar o maior, da maneira mais rápida possível o jogo do matchmaking, que é uma das maneiras que vocês treinam, com o jogo competitivo de verdade, né, cara? Legal, obrigado pelo comentário, Zoido. Outro comentário aqui, cara, José Maicon. Ele falou o seguinte: falem, os caras não são hack. Ele só escutou a sua respiração e mirou na cabeça. Mais ou menos isso, cara. O Tejas comentou o seguinte: acho que esses caras da equipe do Fallen não sabiam quem ele era. De fato é verdade, cara. O pessoal do vídeo 7, que jogou comigo contra os cheaters na Inferno, é o mesmo grupo de players, os mesmos quatro jogadores que estavam no lobby, que jogaram o vídeo número 8. A gente resolveu jogar junto. Eu adicionei os caras, e aí na conversa lá no vídeo 8 eles acabaram descobrindo quem eu era e tal. Passei o canal do YouTube. Quem sabe eles estão acompanhando aqui agora os novos vídeos. O Ailton Juba deu outra ideia. Falezão, no próximo vídeo fala apenas em espanhol, para fingir que você é um boludo. Dá um like pra ele ver. Pode ser uma das ideias, hein, cara. Se a galera gostar dessa ideia, eu posso fazer mais um aí em espanhol, como já fiz jogando com o Johnny Boy esses tempos atrás. Foi bem engraçado, cara. Uh... Oh, pelo amor de Deus, vamos aceitar, gente. Vamos aceitar. Eu tô tentando aceitar uma partida que faz tempo, galera. Tive até que regravar o programa hoje, porque duas pessoas não aceitaram dos outros jogos. Aí tá difícil jogar hoje, viu, cara? Tá difícil, viu? Tá difícil. Mas vamos conseguir. O que mais nós temos de comentário aqui? Falei, então, você podia fazer Overwatch e explique como jogar com a M4A4. Galera, Overwatch acho que é uma coisa que dá pra gente fazer no futuro próximo aí. Eu não sou muito fã de ficar fazendo Overwatch, eu não gosto muito. É fácil você reconhecer os cheaters que estão ali, lógico, com a IN, jogando na caruda e tudo mais. Mas tem alguns cheaters que são difíceis de pegar e eu acho difícil ficar julgando, entendeu? Mas eu posso fazer alguns Overwatch sim. A gente pode brincar depois disso daí. Overwatch, pra quem não sabe, é quando você assiste o replay de uma pessoa e dá a sua opinião se ela tá cheatada ou não. Sobre atirar com a M4A4, Crowley, acho que tem três jeitos basicamente de atirar com qualquer arma, cara. O primeiro jeito é o TAP, né, que é o jeito que eu já expliquei bastante isso no primeiro vídeo da série Prata ao Global. Recomendo você assistir, tá? Mas voltando a falar, o jeito do tap, né, que você vai atirando tiro por tiro, o jeito que o Screen gosta muito, todos os jogadores utilizam, né, mas ele é bastante famoso por ser muito bom nesse estilo. Tem o jeito que você pode tentar atirar com algumas rajadas, 3 tiros de cada vez, tentando eliminar o inimigo. E tem o último jeito, que eu acho que é o que eu mais utilizo em todas as armas, que é você tentar controlar o spray de 6 a 8 tiros, né, mirando mais centralizado no cara, na altura do pescoço, cabeça e peito, para você tentar matar o cara com uma rajada, controlando o seu mouse para baixo. Né? E o importante desse jeito de atirar, que é um jeito bem efetivo,
objetivo é você desistir do spray depois que você tiver dado de 6 a 8 tiros. Parou o que está fazendo, espera o respiro da arma e volta a dar o spray depois. Tem muita gente que tenta manter o spray até as 30 balas e, cara, fica difícil depois, tá? Fica difícil de controlar depois. Outra informação que eu acho legal falar pra vocês também, cara, toda terça-feira à noite tem update na Steam, né, cara? Esse foi um dos motivos pelo qual eu tive que regravar o vídeo aqui. Eu tava até conversando sobre as coisas que iam acontecer e tudo mais, e aí demorou pra começar o jogo e tudo mais, e depois a Steam caiu, né? Então a Steam cai às vezes terça-feira à noite, porque tá rolando alguns updates no serviço. Eu espero que a galera aceite agora, essa é a minha quarta tentativa de jogar uma partida hoje. Falta só um jogador, cara, mas do jeito que tô zicado hoje, esse cara não vai aceitar, galera. Não é possível, cara. Não é possível. Aceitou. Lazarento, deixou pro último segundo que é pra gente morrer do coração. Esse cara não tem dó, não, cara. Bom, hoje também, cara, se vocês assistiram aí as Olimpíadas do Rio, o Brasil perdeu, infelizmente, na seleção de futebol feminina. Perdemos pra Suécia, né, infelizmente. A Suécia jogou bem. O Brasil jogou melhor, na minha opinião, mas a decisão ficou pros penals, cara. Você sabe que no penals é um pouco por tudo ou nada, né, cara? Não dá pra ter certeza quem vai ganhar. Então, a seleção Suécia, da Suécia, jogou melhor. Suécia, tá, galera? É uma piada interna aí pra quem é dos old times e conhece o motivo dessa piada da Suécia. Eu posso explicar em outra oportunidade. Bom, que mais? Rolou também jogo no futebol de areia, cara. Por muito pouco nós não tivemos uma final olímpica no vôlei feminino de areia. Com duas duplas brasileiras, cara. Passou muito perto. Teve uma dupla brasileira que já se classificou. E teve uma outra dupla que jogou hoje contra a Alemanha. Mas, cara, as alemãs jogavam demais vôlei, cara. Tinha uma loirinha lá que, pelo amor de Jesus Cristo, a bicha era boa, viu, cara? Ela acabou com o Brasil, fez uma defesa muito tensa. Realmente era uma atleta diferenciada, jogou muito. Então, uma dupla brasileira feminina está na final, vai pegar essas alemãs que são casca grossa. E uma outra dupla brasileira vai jogar a disputa de bronze. E também o último jogo que eu assisti hoje da Olimpíada, cara, que me chamou a atenção, foi o Alisson e o Schmidt. Acho que é o Bruno Schmidt, se eu não me engano o nome dele. Eles ganharam no jogo da seleção da dupla holandesa por 2-1. Foi um jogo muito pegado. E foi engraçado esse jogo porque tava 1-0 pro Brasil. E aí o... Pera aí que eu fazer um negócio aqui. Tava 1-0 pro Brasil, eles chegaram a ter 2 match points no segundo set pra fechar o jogo. Mano, o holandês começou a jogar demais, cara. O holandês começou a pegar tudo, cara. Começou a subir na rede, que nem doido, recuperou, levou pro terceiro set. Mas aí o Brasil ganhou no tie-break, ganhou 16-14, se não me engano. Uma coisa assim, não tenho certeza agora do placar, não acompanho tão perto as regras de tie-break de vôlei. Mas foi um jogaço, cara. O Alisson e o Bruno jogaram demais, cara. Então, só toca aí de umas coisas que eu fiz hoje, enquanto o jogo não começa, pra gente ir trocando ideia. Bom, vamos lá então, galera. O jogo vai ser Dust 2. Na última partida que eu joguei Dust 2, a gente fez aquela conversa sobre jogar aqui ajudando a dominar o fundo, né? Lembram disso, imagino eu. E dessa vez eu vou jogar no B, tá? Vou jogar no B. Por que o jogo do B, cara, não vai ser um jogo tão divertido quanto jogar do outro lado? Minha opinião, tá? Tem gente que gosta. O jogador do B, cara, ele tem uma função muito ingrata no Dust 2. Por que é uma função ingrata? Porque se ele não conseguir segurar os caras, um ou dois, eles estão lascados. Tá, eles estão lascados. Esse é um dos motivos. Então, se você matar um cara só e morrer, cara... Por exemplo, se eu matar só uns caras aqui... E acabar... Ai! Ai! O que eu fui fazendo aqui, galera? Ó, eu fui me escondendo e atirando depois que eu tomei o HE. Nossa! Mais uma, cara! Que balita, cara! Que balita, cara! Pô, tu vai falar com nós dessa vez não, cara? Fala, rapaziada. Nossa, cara, que emoção. Meu Deus, Alfalho. Cara, eu tô assistindo. Vamos avisar os... Tá gostando? Tá gostando? Mais um então, hein? Vamos jogar sério aí, cara. Ô, demais, velho.
acabei de jogar uma GC, entrei na minha fake e falei, pô, podia cair com falha. Eu cliquei no perfil, meu Deus, é um falha mesmo. É nóis, vamos ganhar esse negócio aí. Deve ser o falha. Caraca, tô tremendo, não dá pra jogar mais não, velho. Vamos lá, concentra, rapaz. Bom, deixa eu concentrar aqui no vídeo. Ó, morreu um cara lá no fundo, galera. Então, provavelmente eu vou largar só aquele parceiro no B. O meio, por enquanto, tá clear, a varanda também. Então, o que eu tô pensando aqui agora? Eu tô fazendo uma função meio de coringa agora, entendeu? O fundo tá caindo na casa, ele tá escondido lá no fundo agora. Tô indo ajudar o fundo. Tem mais uns pro alto. Pode esconder fundo que eu ajudo. Ó, agora, galera, ao invés de ir pra trás dele, eu vou pegar um ângulo legal aqui. Um fundo e escuro baixo. Como se ele tivesse vindo até mim, mas ele não veio. Bom, C4 fundo comigo. Show. Antes de eu me preocupar com a C4 agora, vou dar uma varanda que eu queria estar aqui. Bom, então, Mentira, quando que ficou eu com falo. 4 players, galera, É, cara, eu tô Quando vendo a ficou série com dele 4 direto, players? você é louco. Mentira que eu falho. é nóis, porra, vamos jogar e depois na conversa. Quando eu... Cara, O cara saiu do jogo, meu. É duro. Quando morreu um jogador do fundo, a situação era analisar o que podia estar acontecendo. Duas coisas podiam estar acontecendo. Os caras poderiam estar indo no A, Pode desistir. né? Então eu teria que ir correndo lá para ajudar os Vai ser meu caras. sonho, velho. Ou eles poderiam estar simplesmente... não, quita não. como não tinha ninguém meio, entendeu? Eles poderiam... Opa, peguei o bot. Então, se tivesse morrido mais e de varanda pudesse ser dos caras, eu teria corrido pro A. Como a varanda não era deles, eu fiquei meio que tentando entender o que estava acontecendo no fundo. Pelo radar eu vi que o fundo não tinha entrado ainda, então eu fiquei um pouco pelo meio, só esperando. Fundo. Ó, essa pop flash é legal de fazer no fundo, galera. Ó, Bunker. flash aqui e aparece, tá vendo? Bunker último, menos 28. Tá, o cara tá longe. Então, essa jogada aqui é muito boa pra você pegar os caras entrando no fundo, não importa quantos são. Até mesmo quando tá smocado, ó, você pode fazer a flash pra frente, soltar e andar, ó, e procurar o cara, tá vendo? Deu bastante dano, mas não matei. Essa pop flash é muito bacana, galera. Às vezes vai estar smocada essa área aqui, ó. Você vai falar, puta que pariu, agora smocou, os caras vão passar pro bomba e não tem mais o que eu fazer. Não é bem verdade. Você pode usar a sua flash pra você passar essa smoke, matar um cara e já voltar pra smoke de novo. O único problema disso é que às vezes os caras estão lá atrás ainda. Então se você fizer essa jogada com os caras lá atrás, não vai ser útil, porque os caras não vão estar muito cegos, entendeu? Então você tem que acertar o timing da jogada. Só Ó, um pra bagulho, passar, vocês estão aí, velho. pra Eu passar quero B2 é importante você gastar Sim, algumas tem que jogar. granadas. É legal você não ficar olhando pro escuro no começo do round, entendeu? Ficar meio de lado assim, ó. Pra você tentar entender se os caras estão bangando ou não, porque dessa flash começa a cair nas suas costas e você não fica cego, tá? Bom, deu pra ver que o negócio vai ser mais pra lá. A gente tá jogando no formato 2-1-2, ó. Tem um fundo, um varanda, um meio e um B. Tá, então eu vou pra cá, vou ajudar o cara do fundo lá. Tá Fundo vindo scout. fundo ou não? Coqueiro, não. Eu vou pegar fundo pra gente. Bom, como tem outro cara jogando B, galera, eu não vou ficar forçando a barra a jogar B lá, cara. Tá de scout recuado lá no carro. Ó, ao invés de tentei pegar um ângulo um pouco diferenciado agora. Nossa, tive que dar o spray agora total no cara. Pode ver que foi difícil matar no final. E desistiram, galera. Cara, Ah, eu vi, e aí, valeu. falei, Aí complica. Valeu, fala. Vitória, é isso? Não vai Pelo nem menos sair contou a vídeo, né, vitória, né? Aí complicou, vai né? sair vídeo, isso aí? Nem Vai sair junto vídeo, com o né? próximo fazer o quê? Falou pra vocês, galera. Ah, beleza. Abraço, cara. Obrigado aí, Valeu, valeu. Tamo junto. Bom, pessoal, os caras acabaram desistindo do jogo. Infelizmente, né? São dos problemas de você jogar o matchmaking. Tudo bem que isso talvez não aconteça muito com vocês, de repente. Mas acaba sendo uma coisa meio chata, né? O cara poder sair do jogo assim. A galera tá de brincation. Talvez eu não devesse ter pegado tão pesado no pistol. Não, foi uma boa jogada no pistol, pelo menos, né? Vamos manter já aqui, galera. Vamos mandar já o segundo episódio junto, então. Tá, aqui vai ser o episódio número... Vamos fazer o seguinte, cara. Eu não vou manter os dois episódios juntos, não. Vou começar mais um episódio. Porém, é só pra gente manter a ordem da série. Porém, vou até cancelar aqui pra gente começar outro. Porém, eu vou já postar os dois no mesmo dia, beleza? Então vamos pro próximo episódio agora. Espero que vocês tenham gostado, galera. Apesar de não ter rolado o jogo aí, vamos ver se a gente consegue pegar um Dust 2 pra falar mais sobre isso depois de novo. Valeu, galera.